Felipe Luiz deve mandar a equipe mista contra o Maricá pelo Campeonato Carioca. Fala, nação, vamos trazer todas as informações do Flamengo nesta sexta-feira. O nosso Mengão tem mais uma chance aí de conquistar um título, a Taça Guanabara. Se vencer o Maricá, é campeão e joga por 2 empates na semi do Carioca. Na sua opinião, Felipe Luiz tem que mandar a equipe mista ou reserva? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Os links dos canais utilizados aqui deixaremos na descrição como forma de créditos. Tudo sobre o nosso Mengão agora. Falando nisso, vamos para o Carioca. Flamengo e Volta Redonda já estão garantidos na próxima fase. O problema é que os outros grandes ainda lutam. O Fluminense pega o Bangu, é uma equipe que está muito mal no campeonato. Já Vasco e Botafogo se enfrentam diretamente no Clássico. Já pegou o papel e a caneta? Porque quando chega a última rodada, é hora de fazer as contas. Vamos começar pelos assuntos já definidos. O Flamengo, que entra em campo amanhã contra o Maricá, já está classificado para as semifinais. O rubro-negro contou com uma presença ilustre no Ninho do Urubu nesta quinta-feira. Zico esteve na coletiva de Léo Ortiz e elogiou o zagueiro. Bom, a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né, que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom, a gente vê jogadores no futebol de hoje, e eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje, aí eu citei você. A mesma situação do Flamengo vale para o Volta Redonda, que enfrenta o Boa Vista no mesmo horário, 7 da noite. Vamos lá, ó, o Flamengo vai encontrar o Maricá amanhã, e se o Flamengo ganhar no Maricá, o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, Vene Casagrande. E teve surpresa pro Léo Ortiz no CT. E olha, eu adoro esse cara. Eu amo este cara. Eu sou o Léo Ortiz, jamais esqueço desse dia, jamais. A reportagem é da Auxiliane Brito. E este rapaz está devendo uma visita pra gente aqui nesse estúdio. Não é o Léo Ortiz, é esse aí, ó, cadê? Uma surpresa muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Você fica me elogiando, vai ganhar um presente. Nem nos melhores sonhos, Léo Ortiz poderia imaginar que iria receber um baita presente como este. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né, que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom, a gente vê jogadores no futebol de hoje. O zagueiro se tornou um dos principais jogadores do Flamengo desde a chegada de Felipe Luiz. A boa atuação chamou a atenção do maior ídolo rubro-negro, que já tinha elogiado o jogador e fez questão de afirmar a admiração pelo atleta, com direito a um convite. E eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje. Aí eu citei você. E quem sabe mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela. Foi uma troca de carinho entre os dois com o autógrafo do Galinho na camisa, o que dá ainda mais motivação para o zagueiro. Ele é um dos jogadores que mais tem se adaptado ao trabalho de Felipe Luiz e ganhou a vaga com o técnico. Com Léo Ortiz como titular, o Flamengo nunca perdeu. Das 23 partidas em que o camisa 3 foi escalado, a equipe soma 17 vitórias e 6 empates. Não é porque a gente tem a melhor defesa do campeonato e, se Deus quiser, vai continuar assim até o final do campeonato também. Tá tudo certo. Acho que a gente tem muitas coisas a melhorar ainda e isso diariamente, constantemente, o Felipe passa pra gente vídeos e análises sobre o que a gente ainda pode evoluir, que lógico, vem sendo muito bom, mas a gente entende que o nível vai cada vez aumentar durante o ano, vão ser cada vez mais jogos de topo, mais jogos de um nível muito alto, não só no Brasileiro, como na Libertadores, vamos enfrentar times que atacam de formas diferentes, então a gente tem que estar preparado para todas essas formas. Então acho que é manter essa consistência, sempre querendo melhorar, independente da maneira e do lugar que a gente esteja posicionado como defesa, né? Com uma defesa sólida, o Flamengo é líder do Carioca e está a uma vitória de conquistar a Taça Guanabara. O rubro-negro irá enfrentar o Maricá neste sábado, prestes a carimbar mais uma boa fase desse time comandado por Felipe Luiz.
Você sabe, Vene, que hoje em dia você consegue fazer um quadro, aí você coloca um QR Code que você bota o QR Code e vê uma imagem. Se o Léo Ortiz não fizer isso com este momento da vida dele, ele está totoca da cabeça. Vene Casagrande e o Zico. Eu, particularmente, eu tatuaria a data de ontem, porque o que o Zico fez com o Léo Ortiz é para jamais o zagueiro esquecer. A moral que o Zico deu, estamos falando do Zico. Maior ídolo da história do Flamengo e ídolo também do futebol nacional. Sim. E um cara extremamente humilde, porque para fazer isso aí tem que ser muito humilde. É um cara sensacional. E de fato foi surpresa você ver o rosto do Léo Ortiz ali. Inclusive o Léo Ortiz foi cobrado, né, pelo próprio Zico. Ó, já te chamei algumas vezes pro Jogo das Estrelas, você não foi. Eu acho que depois dessa daí o Léo Ortiz tem a obrigação de ir no próximo Jogo das Estrelas. Então, e o que o Zico falou não é nenhum absurdo, porque você analisar... Léo Ortiz, que ontem estava dando entrevista e foi interrompido por um monstro. É possível? Entrou o Zicão ali. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Léo. Boa tarde. Boa tarde. Fica a melodia. Essa aqui eu não tenho, pô. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né? Que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom a gente ver jogadores no futebol de hoje. E eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje. Aí eu citei você. E quem sabe mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela. Tá? Não vem não, que eu já soube dessas histórias todas. Que moral, hein? O Zico falou que gostaria de jogar com ele, professor. Confirmando o que a gente falou, olha aí, o camisa 10 da zaga, a gente falou isso quando o Léo Ortiz chegou ao Flamengo, né? Verdade, foi você que falou? Cara, a gente soltou o camisa 10 da zaga. Poderia ser, né? Que era a música pro Zico, né? O camisa 10 da Gávea. E o Zico gosta de quem gosta da bola, né? E craque gosta de craque, né? Você viu a satisfação dele? O Zico é um cara muito autêntico nisso. Ele não teria por que entregar uma camisa para quem ele não admira. Então, uma interação muito legal ali, né? O Zico, eu ia falar que o Zico não teve a oportunidade de jogar com um grande zagueiro como o Léo Ortiz, mas teve sim. Jogou com o Moser, que era um monstro. Marinho, Figueiredo, Leandro na zaga. Bom zagueiro. Ele jogou com o Leandro de lateral e depois o Leandro na zaga. Com o Deus da raça Rondinelli, que foi importante para o Flamengo, né? Gol histórico, né? Mas eu acho que no nível do Léo Ortiz, assim, é mais o Moser, né? Sem contar os que o Zico jogou na seleção, né? Vários. Ah, na seleção ele jogou com muita gente boa. Luizinho, do Atlético Mineiro. Depois o Júlio César, em 86. O Oscar, muito firme, né? Grandes zagueiros. Vamos dar uma olhadinha na tabela do campeonato Carioca, Taça Guanabara, porque o Flamengo está muito próximo de levantar essa taça, viu, professor Celso? Opa, mais uma taça. Tá com 20, mas o Volta Redonda está ali, ó. Mesma pontuação, 20 pontos. Madureira 15, Vasco 14. E aí vem Fluminense e Botafogo, todos com chance ainda, né? Sampaio Correia, Nova Iguaçu. Mas o Flamengo só depende de si, viu, Breler? E um Flamengo com muito apetite, Abel. Essa é a diferença. O Botafogo, nesse estágio da temporada, ali não dando tanta importância para o Carioca, o Textor relativizando como início e como uma pré-temporada, e o Filipe Luís querendo ganhar tudo que é possível, passando essa mensagem. E é fundamental isso num clube como o Flamengo, porque ele sabe que é um clube que investe muito e ele tem um ótimo elenco à disposição, e é um clube em que a torcida ficou muito chateada nos últimos anos, não porque o Flamengo não ganhou, porque o Flamengo, se a gente fizer um recorte dos últimos 5, 6 anos, foi muito bem sucedido esportivamente. A exceção ali de 2023, que não ganhou nenhum título, até do ano passado, que acabou sendo frustrante só com a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, mas muito porque em vários momentos o Flamengo podia mais. O Flamengo podia ter subido o sarrafo, o Flamengo podia ter até mesmo consolidado uma soberania no cenário brasileiro e até mesmo no cenário sul-americano, tamanha a imponência econômica que tem. E com o Renato Gaúcho, por exemplo, era muito ali o discurso, não, no Campeonato Brasileiro não dá, a gente precisa poupar,
Com o Dorival, ele consegue ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, faz ali, alcança uma façanha. Mas o torcedor ali sentia que no Campeonato Brasileiro o Flamengo podia ter entregado um pouco mais. Até o Rogério Ceni também, em alguns momentos, o Flamengo não... o Rogério sempre falava, não dá para ganhar tudo. E foi campeão, o Rogério. Foi campeão. A torcida conectava mais desempenho do que resultado, né? E o discurso também faz a diferença, porque o Filipe Luís, como jogador, ele entendeu que o Flamengo subiu muito o sarrafo e ele precisa estar conectado com essa expectativa do torcedor. Então, em momento algum, a gente viu o Filipe Luís falar: olha, o Campeonato Carioca vai ser laboratório, a gente vai testar, se não for campeão tá tudo certo. Pelo contrário, a gente vai jogar, se tiver o time C, para vencer e vencer com o maior placar possível. Então, o Filipe Luís, ele incutiu essa mentalidade no Flamengo. O Flamengo quer ganhar tudo. E eu vejo como algo muito positivo. A gente sabe que é muito difícil ganhar tudo, ainda mais com a loucura de calendário, com o Super Mundial pela frente. Mas um técnico entender a expectativa do torcedor e saber que, e ele já até falou isso, eu tenho uma máquina nas mãos, que ele tem um ótimo elenco e que pode ser competitivo em todas as frentes, para o Flamengo é um ótimo indício. E não tenho dúvida, o Flamengo deve levar a Taça Guanabara, é muito favorito para vencer o Campeonato Carioca e para mim não é um parâmetro. O Flamengo ganhando o Carioca vai ganhar tudo na temporada. Mas a mentalidade no Flamengo mudou e o Filipe Luís tem grande responsabilidade nisso. Isso vem a partir do momento que ele entra, né? Que ele assume o cargo ali. Assim. Acho que a forma como ele se coloca na primeira coletiva já, né? No discurso, na conversa com o torcedor, falando sobre o elenco, se mostrando ali, além da competência dessa curta carreira, muito curta carreira como técnico, dessa identificação mesmo, né? Com o trabalho, entendendo a responsabilidade da oportunidade, e mesmo assim não projetando tanto ali uma história muito grande. Ele trabalha muito com o dia a dia, né? No Flamengo, com o que ele tem apresentado. E ainda na comparação com o Botafogo, é um discurso que também não vem da diretoria, né? A gente não ouviu o José Botto falando, por exemplo, que o Campeonato Carioca serviria de experimento, ou que, enfim... Então, os dois têm ali um alinhamento muito interessante. Acho que o Filipe Luís, ele respeita muito o trabalho dele no Flamengo e o melhor jeito de demonstrar esse respeito é toda a partida entrando com essa responsabilidade de que ele treina o Flamengo, de que ele tem um nome ali também a zelar como treinador, sabendo que é um início de carreira e que já é um início muito promissor, já num grande clube, né? Quantos treinadores em início de carreira têm essa oportunidade? Ele tem muita responsabilidade e ele sabe o tamanho disso e ele está demonstrando isso a cada jogo com o Flamengo. Se a gente puder colocar aquela tabela de classificação do Carioca de novo, que aí eu vou perguntar para vocês quem é que vai classificar. Pergunta fácil, vou começar com o Breler. Tem a tabela aí? Coloca a tabela aí, ó, os jogos. O Flamengo joga com o Maricá amanhã, 7h. O Boa Vista joga com Volta Redonda, então olha aí, ó, Boa Vista e Volta Redonda, Flamengo e Maricá. Professor perguntou do Madureira. Nova Iguaçu e Madureira. A chave é o Madureira. Se o Madureira ganha o jogo dele, não tem espaço para dois grandes no quadrangular. Nas semifinais, né? Você já tem Flamengo e Volta Redonda. Se o Madureira ganhou dele, ele garante uma vaga. Aí sobra uma vaga para os grandes, todos. E desses grandes tem Fluminense e Bangu. Rebaixado. E tem Vasco e Botafogo. Então, a tendência é o Fluminense ganhar de um Bangu rebaixado e o Vasco ter dificuldades num clássico. Só que se o Vasco ganha esse clássico, vai o Vasco. Breler, tá difícil, hein? Tem muita gente na disputa, né? E nesse caso aí, o Fluminense e Vasco, os dois vão torcer pro Nova Iguaçu, para tirar o concorrente... Nova Iguaçu ganha do Madureira. E o Nova Iguaçu até tem chance de classificação também, mas eu vejo que o Madureira não vai desperdiçar essa oportunidade. Volta Redonda e Flamengo classificados, e o Vasco acabou chegando à última rodada beneficiado pelo fato do Botafogo estar dividido na Sul-Americana, mas... Se bobear, joga um Botafogo reserva, será? Mas prejudicado pelo Fluminense, que tende a fazer um bom saldo contra o Bangu, uma das piores defesas do campeonato. Já rebaixado, né? Já rebaixado, não tem pretensão. Então a tendência é que o Fluminense faça uma vitória com um bom saldo de gols. E o Vasco, pelo que está jogando,
não indica que vai ganhar tranquilamente do Botafogo. Você viveu um Filipe Luís jogador, né, companheiro ali. Alguns jogadores que saíram até falaram, agora pelo menos eu posso voltar a ser amigo do Filipe. Como é que é o Filipe Luís treinador, assim, para o jogador? O que mudou dessa relação de vocês também, agora que é uma cobrança diferente? Olha, o Filipe é um grande amigo e a mudança que teve, que ele é o treinador hoje nosso, é um cara que cobra bastante, né, o estilo dele, é um cara que pede para sempre manter as posições, fazer o que ele pede. Então, dentro de campo a gente esquece que é um amigo, mas leva o carinho que ele tem pela gente, a gente tem por ele também, mas sempre priorizando o que é de melhor para o Flamengo, que é sempre vencer, e é isso que a gente preza dentro do clube. Ele é muito chato, assim, de falar o tempo todo, de cobrar e tal, pedir alguma coisa toda hora? Ele é um pouquinho chato, ele cobra bastante de todos os jogadores, dos mais novos aos mais velhos também, mas isso faz elevar cada jogador com a sua habilidade, com o seu potencial, e eu gosto disso, um treinador que cobra bastante, que fica claro para todos nós dentro de campo o que temos que fazer durante os treinos também. Isso eleva o nosso mental, a gente tem que estar cada vez mais focado em fazer o que ele pede, e isso torna mais fácil também as nossas comunicações dentro do campo. E você que trabalhou com o Jorge Jesus, o Filipe sempre fala, né, que o Jorge Jesus é uma inspiração para ele, que ele anotava os treinos. O que tem de Jesus no Filipe também? Olha, eu consigo ver bastante coisa, né? O trote antes do começo do treino, o jogo posicional que o Jorge Jesus falava, o Filipe também é o que mais preza isso dentro do time, cada um nas suas posições. É claro que às vezes ele deixa a gente à vontade ali, o setor ofensivo para a gente bagunçar dentro do jogo, é a forma melhor posso dizer, mas cada um tem que saber o que fazer. Se eu estou na direita, eu tenho que saber o que eu faço. Se eu estou na esquerda, a mesma coisa. Jogadores que jogam na esquerda vai para a direita, todo mundo tem que saber o que faz dentro de campo. E isso é a amostra que o Mister mostrou para a gente, e o Filipe consegue fazer isso também. Tem o negócio do vencer, 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 né? Que o Jesus chegou aqui falando no primeiro dia dele, e o Filipe também tenta colocar essa mentalidade em vocês. Tem muito além do que ele bota no campo, também da mentalidade que o Jesus trouxe na época, e que o Filipe agora tenta também colocar isso para vocês ficarem motivados? Olha, acho que sim, mas no hino do clube já fala. A gente quer vencer sempre e vamos entrar em campo para vencer. É claro que às vezes não vai acontecer a gente vencer, mas se a gente fizer tudo aquilo que ele pede, vamos estar mais próximo de ganhar o jogo. E é isso que a gente vê nos treinamentos, nos jogos também. Então esse é o ponto mais importante que a gente sempre fala dentro do vestiário, nos treinos também. E o Gabigol foi um grande parceiro seu, né? Acho que foi uma das duplas mais vitoriosas do futebol brasileiro nos últimos anos. Muitos gols, muitos títulos decididos. Mas agora ele sai, não sei se vocês ainda têm contato, queria saber se vocês ainda se falam assim de vez em quando, se você está acompanhando também essa nova fase dele no Cruzeiro. E como é que foi assim para você perder esse companheiro seu, alguém que você já conhecia e já conversava tão bem dentro do campo? Então, a gente não se fala fora de campo não, mas encontrei ele em Orlando, né? E a gente bateu um papo ali e acredito eu que da forma que ele falou, tá feliz lá onde ele tá jogando agora, no Cruzeiro. E é claro que é difícil perder um grande jogador, né? Que tem uma história muito bonita no clube, mas futebol é isso. Ele procurou. Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos fazer um resumo das principais notícias do Flamengo neste dia 21 de
fevereiro de 2025. Nosso Mengão, que tem uma partida importantíssima contra o Maricá pelo Campeonato Carioca. Partida essa que vale título. Isso mesmo. Se o nosso clube conseguir vencer, conquista a Taça Guanabara e terá vantagem em 2 duelos aí na grande semifinal. Pode ser com Vasco, com Botafogo, né? Ou então até mesmo com o Fluminense. Não sabemos nesse momento qual vai ser o nosso adversário, até porque existe mais uma rodada deste campeonato. E a FEG divulgou os horários, né, para as partidas da última rodada do Campeonato Carioca com mudanças. Antes previsto para acontecer às 16h30, todos os jogos foram alterados, inclusive o do Mengão. Devido ao forte calor que está acontecendo no Rio de Janeiro, as partidas que iriam acontecer em um horário que com certeza prejudicaria os jogadores, a FEG, Federação do Rio de Janeiro, entra em acordo com os times e agora as partidas deverão acontecer na parte da noite. FEG define novo horário para as partidas do Flamengo contra o Maricá, perdão. Jogo do Flamengo contra o Maricá foi adiado devido ao forte calor no Rio de Janeiro. O Flamengo volta a campo neste sábado contra o Maricá, pela última rodada do Campeonato Carioca, a Taça Guanabara. Inicialmente, a partida aconteceria às 16h30, mas foi adiada após pedidos dos jogadores do Mengão, devido ao forte calor. Assim, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, definiu que o confronto acontecerá às 19 horas. A alteração do horário aconteceu depois que alguns pedidos da FERJ. O capitão do Flamengo chegou a pedir apoio ao Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro na luta pela mudança. Isso porque o forte calor prejudica o desempenho dos jogadores em campo, visto que os mesmos se cansam mais rápidos. Na última semana, o Rio de Janeiro tem registrado altas temperaturas com mais de 40 graus de sensação térmica. Por isso, o Flamengo solicitou à FERJ a alteração do horário do jogo contra o Vasco, que seria também às 16h30. Depois da Rede Globo, detentora dos direitos da transmissão do Carioca, ter aceito o clássico, aconteceu às 21h45. O Flamengo conquistou o primeiro turno da temporada 2025, após vencer o Botafogo por 3-1 na Supercopa do Brasil. Agora, com vaga segurada na semi do Campeonato Carioca, o Mengão mira levantar o troféu da Taça Guanabara. Para isso, mais querido, precisa apenas de uma vitória simples diante do Maricá. Porém, em caso de derrota ou empate, o clube carioca terá que torcer por um tropeço do Volta Redonda. Dessa forma, o Flamengo mede força com o Maricá neste sábado, dia 22 de fevereiro. Então, esta partida, inicialmente marcada para às 16h30, agora foi alterado o horário, né? O Flamengo, assim como também todos os times do Campeonato Carioca, são a favor. O forte calor que tem atormentado os moradores aí da cidade do Rio de Janeiro tem prejudicado partidas do futebol, até porque jogadores atuam em alto nível e o calor, com certeza, é um fator que prejudica, sim,